Meus amigos trilheiros, minhas amigas trilheiras de todo o Brasil, como é que vocês estão? Meu nome é Luiz Felipe Cirino, aqui estão meu Facebook e meu Twitter. Por favor, não hesitem em curtir, comentar, mandar dúvidas, críticas, sugestões. Estou aqui para ajudar vocês rumo à tão sonhada aprovação no exame da ordem. Pessoal, hoje a gente vai começar o nosso curso de Direito Administrativo. E como é a primeira aula, nós vamos principiar a matéria com o tema dos princípios da administração pública, aqueles previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal. Costuma cair bastante na OAB esse tema e não costuma ser muito difícil. Então, fiquem ligados aí nas dicas que com certeza vocês vão conseguir resolver as questões, vão gabaritar direito administrativo no exame da ordem. Primeiro princípio que a Constituição Federal traz como de necessária observância pela administração pública é o princípio da legalidade. Cuidado! Esse princípio da legalidade do artigo 37 não é o mesmo princípio da legalidade do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. O do artigo 37, ele se aplica à administração pública, ao passo que o do artigo 5º, inciso 2º, se aplica aos administrados em geral. Vou explicar a diferença entre os dois, porque isso já caiu algumas vezes, não só no exame da ordem, como nos mais diferentes concursos aí por esse Brasil todo. Pessoal, para os administrados, princípio da legalidade do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, o postulado significa, em outras palavras, dizer que tudo que não é proibido é permitido. O artigo 5º, inciso 2º diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Pois bem, disso se depreende que tudo o que não é proibido é permitido. Cuidado, não é isso que se aplica à administração pública no artigo 37, caput da Constituição Federal. O princípio da legalidade para a administração pública significa dizer que a administração pública, além de não poder fazer o que é proibido, só pode fazer aquilo que é permitido. Vejam que a aplicabilidade da norma ela é muito mais restrita. Ela não é como o particular, que pode fazer tudo salvo o que a lei restringe. A administração pública, além de não poder ofender a lei, só pode fazer aquilo que a lei determina. Eis o princípio da legalidade para a administração pública. O princípio da impessoalidade, ele tem dois vieses diferentes. Tomem cuidado, porque isso não costuma ser ensinado. Ele tem duas aplicações distintas, uma em relação à administração pública e outra em relação aos próprios administrados. Em relação aos administrados, significa dizer que todos os administrados devem ser tratados na medida das suas desigualdades de modo desigual e na medida das suas igualdades de modo igual. É nada mais nada menos do que a aplicação do princípio da igualdade para a administração pública. O princípio da impessoalidade, ainda tratando dele em relação à administração pública, ele é um pouquinho diferente. Significa dizer que quando um agente público atua, ele o faz em nome de toda a administração pública. Esse princípio da impessoalidade ele vai ser importante quando a gente for tratar da responsabilidade da administração pública. Mas existe jurisprudência do STF, existem julgados do STF que determinam a impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público pela vítima causadora do dano. Porque, à luz do princípio da impessoalidade, o agente público só pode responder perante a pessoa jurídica que estiver vinculado. Mas esse tema vai ficar lá para as aulas do final do curso. Terceiro princípio da administração pública previsto no artigo 37 da Constituição é o princípio da moralidade. A gente viu que a atuação administrativa ela deve ser legal, ela deve ser conforme ao princípio da legalidade, mas isso não é suficiente. Para além disso, é necessário que a administração pública edite, atue conforme a moralidade administrativa. Uma aplicação do princípio da moralidade administrativa é a súmula vinculante número 13. Deem uma olhadinha nesse dispositivo. Tudo bem, pessoal? Outro princípio muito importante da administração pública é o princípio da publicidade, pelo qual, em regra, os atos administrativos devem ser todos públicos, todos acessíveis a todos, com raras exceções, quando, enfim, estiver resguardado o interesse da sociedade ou o interesse do Estado, a segurança nacional do Estado. Nesse caso, admite-se a flexibilização do princípio da publicidade. E, enfim, o último princípio, que não estava na Constituição Federal originária, não estava editado em 1988, mas foi introduzido por uma emenda constitucional na década de 90, é o princípio da eficiência, pelo qual a administração pública, além de atuar conforme a lei, além de atuar conforme a moral, além de editar atos públicos, deve sempre buscar os melhores resultados possíveis, deve sempre ser
eficiente. Pessoal, atenção, esses não são os únicos princípios da administração pública. Estes são os princípios previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que formam as iniciais dessas palavras, formam a sigla que você já deve ter ouvido falar. LIMP. Pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que eu ajude vocês aí na aprovação. Lembrem-se de mim quando cair princípios da administração pública no exame da ordem. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.